Graça e paz, irmãos e irmãs. É um prazer estar aqui novamente com vocês neste domingo, né? Sou o professor substituto do Betão. Ele começou os estudos dos capítulos que compreendem 2 Crônicas de Ezequias, que foi um rei que restabeleceu o culto ao Senhor em Jerusalém, depois de vários reis terem sido ímpios, infiéis ao Senhor, né? Então Ezequias, conforme já foi mencionado, ele inicia uma restauração religiosa, né? Não social, mas sim religiosa. E Deus se agrada disso, né? Então, o que nós tiramos de lição disso é o que se nós nos arrependemos dos nossos erros, dos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos restaurar, né? Então nós ficamos com essa imagem do rei Ezequias, né, da primeira parte. E ele foi um rei tão importante que o cronista dedicou 4 capítulos, né, um texto bastante extenso, para contar parte dos feitos de Ezequias, né? E hoje nós chegamos no capítulo 31 e 32, né? Com relação a 2 pontos muito importantes no reinado dele, que foi a restauração dos levitas e dos sacerdotes no templo, né? Porque lembre-se que o templo estava fechado, né? E precisava ser reaberto e consequentemente restabelecer todo o culto, né, ao Senhor, os sacrifícios e tal. E depois de ter feito as festas, né, que o nosso irmão Betão já havia falado, então ele vem e restabelece como Davi tinha feito, como o Senhor tinha falado a Davi e como Davi tinha feito. Lembrando sempre que o cronista faz a exaltação à linhagem davídica, né, em Judá. Então ele, de modo bem preciso, ele exalta tudo aquilo que Davi fez e que os seus os antecessores, né, também os posteriores, né, desculpa, também fizeram, né? Então esses reis eles seguiam os mandamentos de Deus. E Ezequias ele vem, né, nessa pegada, né? Então o rei Ezequias ele restabelece o culto e faz os sacrifícios ao Senhor. A Páscoa é celebrada, como já foi dito no capítulo 30, né? Então ele fecha o versículo, né, 26 com que houve grande alegria em Jerusalém. Então essa grande alegria foi por conta das festas da Páscoa, certo? Então o cronista, no final da Páscoa, foi o que relatou alguns acontecimentos, né? Então Israel restabeleceu o dízimo, né, a entrega das primícias, aquilo que já havia sido predeterminado lá com Moisés, né? Então vemos isso no capítulo 31, do versículo 2 ao versículo 21, onde o povo leva realmente as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel, né? Então nós podemos ver tudo isso. Então houve grande abundância, né, das primícias no templo. Então pôde-se dar a continuidade nos trabalhos, porque Deus já tinha determinado que os povos levariam as primícias aos sacerdotes, aos levitas, porque esses não teriam terra, né? Então já tinha sido determinado lá em Levíticos 23, 9 a 14, onde há a festa das primícias, né? Então essa abundância, né, em relação aos dízimos, também nós podemos ver na nossa vida particular, né, na nossa vida profissional. Quando nós devolvemos aquilo que Deus nos deu, e Deus não pede que devolvemos tudo, somente uma parte, né? Essa parte ela é bênção na nossa vida, né? Então o dízimo, ele é bênção para você, para mim, né? Por quê? Porque nós estamos com um sentimento de gratidão a Deus. E isso já é estabelecido pelo Senhor, né? Que Ele abrirá as portas do céu para nós,
né? Então é importante, irmão, irmã, você que assiste este vídeo, o dízimo, né? Então não queremos colocar aqui um valor estipulado, não, o dízimo é aquilo que é o tamanho da sua gratidão ao Senhor, né? Então esse texto ele revela bem isso, né? E tem outros também, se quiser dar uma olhadinha, se aprofundar nisso, em Gênesis, né? Você vai ver o primeiro dizimista, que foi Abraão, né? Então na época era Abraão, então dá uma olhadinha lá e diz. Então aqui o dízimo ele tinha o intuito de manter o templo mesmo em funcionamento, né? E em Malaquias ele fala que Malaquias foi contemporâneo dessa época aqui, né? Malaquias fala que trazei os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa. E provai nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós as bênçãos semeditas. Isso está lá em Malaquias 3:10. Então nós com a fidelidade, né, nos versículos 12 a 18, descreve que os sacerdotes e os levitas reconheciam e contribuíam às ofertas sagradas e começavam com a expressão fielmente e terminavam com a frase com fidelidade. Então você pode observar no texto, né, de 2 Crônicas 31, 12 a 18 isso, né? Absolutamente a integridade necessária quando se trata das ofertas a Deus, né? Então isso também nós vemos lá no 2 Crônicas, no capítulo 8, nos versos 19 e 21. O cronista encerra então o capítulo 31 com os versos 20 e 21, onde diz: assim Ezequias e todo o Judá fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus, e toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus de todo o coração, e fez e prosperou, né? Então nós temos aqui uma lição bem pessoal do rei Ezequias, né? Então se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, né, fizermos o serviço para Ele, em honra a Ele, né, nós vamos prosperar. E esse prosperar, né, vem de uma palavra que quer dizer assim, que você vai ser feliz continuamente, né, em tudo que você fizer. Ezequias demonstrou as qualidades de um rei verdadeiramente constitucional, ao restaurar e a sustentar as antigas instituições de sua nação, enquanto seus esforços para promover a verdadeira religião e a melhor vida aos seus súditos eram coroados de êxito, né? Então a gente vê isso no texto, né, de 2 Crônicas, onde o cronista exalta essa questão, né? E uma de suas obras mais famosas, que até hoje nós temos notícia, nós conseguimos constatar por meio da arqueologia, né, é o túnel que Ezequias fez para se manter durante o sítio assírio, né? Então, assim, naquela época quem mandava eram os assírios, né? Samaria, o reino do norte, já tinha sido tomado, destruído por eles, né? E Judá tinha nos reis anteriores, ele tinha se submetido a esse reinado, né, contra a vontade do Senhor, né? O Senhor queria que o povo de Judá fosse um povo que fosse referência ali, mas ele estava sendo subjugado por essa nação. Então Ezequias, ele de certa forma ele busca, né, romper com isso, né? E uma das estratégias que ele sabia que ia vir, né, ele recebe uma carta. Se você vai começar a ler o capítulo 32, você vê que ele recebe uma carta, né, do rei assírio, e essa carta diz para ele se render, né, para ele não acabar com a rebeldia dele e se render. E Ezequias, junto com Isaías, leva essa carta ao templo, né, que já estava estabelecido, e oram ao Senhor. Então nós temos um problema, aí mais uma lição, né? Nós temos um problema, nós temos uma
um questionamento, nós temos uma dificuldade, nós devemos levar a quem? A Deus. Colocar nos pés dele, orar, buscar, e nós teremos a resposta. A resposta ela vem, a resposta o Senhor dá, ou por meio da palavra, hoje para nós a Bíblia Sagrada, ou por meio do profeta, né? Aquelas pessoas que trazem a nós a mensagem de Deus, mas claro que você tem que fazer a verificação, né? Se aquela pessoa está de acordo, se a sua vida está de acordo com a palavra do Senhor, está de acordo com a Bíblia Sagrada, e se aquela palavra ela vai em consonância, né? Está em consonância com a lei de Moisés, com a Bíblia. Então, assim, para que nós possamos verificar. E isso a palavra do Senhor veio através de Isaías, né? Que era um tremendo de um profeta. E foi montada toda uma estratégia de ação, né? E dentro dessa estratégia de ação, quando você vai, naquela época, a água era de suma importância. Então, se houvesse um sítio, né? Se houvesse um cerco a Jerusalém pelos assírios para a tomada da cidade, a cidade teria que ter água, teria que ter uma fonte de água para que pudesse ser mantido a população viva, né? Não tivesse que se entregar por falta de água. E o rei Ezequias manda escavar um túnel em 2 direções, né? Nós vamos ler isso no texto bíblico, e esse túnel tinha mais ou menos uns 513 metros com 5 graus de inclinação. Então havia uma fonte, a única fonte, os irmãos podem até verificar isso num vídeo da Moriá, né? Você vai lá, digita lá no YouTube, Moriá, túnel de Ezequias. Aí vai aparecer um vídeo de 3 minutos. Você pode assistir esse vídeo tranquilamente, que ele vai te explicar como é que funciona até hoje. Nos tempos de Jesus também funcionava esse túnel, certo? E hoje é aberto para visitação, você paga uma entrada e entra e percorre uma certa parte desse túnel. Então existia uma fonte de água, a única fonte de água doce, né, de Jerusalém, e essa ficava para fora das muralhas. Então, se houvesse um sítio, os invasores chegavam ali, fechavam aquela fonte de água e as pessoas dentro da cidade morriam de sede. Então Ezequias teve a brilhante ideia e a estratégia vinda do Senhor, para que ele cavasse um túnel onde ele pudesse levar essa água em declividade, né, pela gravidade, até uma certa piscina, que hoje nós conhecemos ela e naquela época também como Siloé. Então é o famoso no Novo Testamento, no livro de João, falando do tanque de Siloé, né? Então há várias passagens referentes a esse tanque de Siloé. Então esse tanque ficava para dentro das muralhas e a fonte de água, a nascente de água, para fora das muralhas. Por quê? Porque era numa parte mais baixa e Jerusalém era construída no alto do muro, né? Como eu já disse lá em 1 Crônicas, onde o templo foi estabelecido, e Jerusalém também. Então, Ezequias, ele faz essa obra de engenharia, né? E essa obra de engenharia é muito bem executada e muito bem articulada, que dá o resultado final, que eles têm água e o cerco assírio vem sobre a cidade de Jerusalém e eles se mantêm firmes na fé, firmes na sociedade e firmes contra o inimigo, né? Outra lição que nós podemos tirar disso. Então o rei assírio, né, manteve a palavra dele que ele ia destruir Jerusalém, mas quando ele chegou lá, ele foi surpreendido com a resistência ao cerco que ele fez. Isso a gente encontra ali no capítulo 32, no verso 20 em diante, né? Então, tendo Ezequias recebido essa carta, né, se preparou para isso, né? Implorou ao Senhor, ele orou ao Senhor para que livrasse do rei assírio. E dessa forma, o Deus único, né, e verdadeiro o livrou da mão desse rei. Então, irmãos, eu gostaria até de colocar aqui, né, para vocês, né, eu estou fazendo esse estudo
em substituição ao Betão, mas eu já queria encerrar ele, né, com um quadro geral da vida de Ezequias. Né? Os irmãos podem ler todo o capítulo, vão entender a história. Se não entenderem, nós temos um grupo no WhatsApp, né, que você pode entrar em contato com a Secretaria da Igreja, com o Ministério de Ensino, e eles te inserem lá nesse grupo, tá certo? Então, um quadro geral da vida de Ezequias, ele foi um rei dedicado, que serviu ao Senhor com todo o coração. Não era perfeito, mas era um homem com um espírito quebrantado, pois sempre se humilhava diante do Senhor. Então você vai ver isso no texto, e é isso que eu chamo você hoje, domingo de manhã, para fazer. Ele conhecia a Deus e o adorava apropriadamente. Foi um precursor fiel do Senhor Jesus. Existem vários paralelos na vida de Ezequias que lembram a Cristo, né? A purificação do templo, a preparação com os que viviam fora, a preocupação com os que viviam fora de Judá, sua atitude com os que eram impuros e a experiência de doença, morte e nova vida. Então a gente vê vários paralelos entre a vida de Ezequias e a vida de Cristo. Que Deus te abençoe neste domingo, que nós possamos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, e que Deus te abençoe durante essa semana e que você seja próspero.